Nós vamos iniciar o culto desta noite hoje com a parte de louvor. Estar perto do Senhor é o que nós vamos estar cantando. Eu só quero estar onde tu estás. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos dificuldade até mesmo para amar ao Senhor. Estar onde Ele está, até para isso nós precisamos pedir a Ele: Senhor, leva-me para junto de Ti. Então que seja essa a nossa oração: Senhor, leva-me, mente, alma, coração, espírito para perto de Ti. Eu só quero estar onde Tu estás. Vamos ficar em pé e começarmos com este grito, mas vá refletindo no que Ele quer dizer a você. E confessa a Ele: Senhor, eu tenho tanta dificuldade de estar perto de Ti. Eu até quero, mas quantas resistências. Senhor, eu só quero estar onde Tu estás. Dá-me essa bênção, dá-me esta graça. Vamos cantar? Presente.
Eu só quero estar contigo. Grande será esse dia em que Jesus vai voltar e um dia estaremos eternamente ao seu lado. A Bíblia diz que ele virá de surpresa, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, estar com ele para sempre. Já pensou nisso? Que glória! Vamos cantar então essa verdade? Que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? Seja dada toda a glória, toda a honra, e é nesse mesmo espírito e com todo esse entusiasmo que nós vamos cantar esse próximo. Ele é bastante gostoso de se cantar e nós vamos cantar tão brilhante quanto nós cantamos esse, tá certo? Yeah.
sabe, de uma próxima fica mais bonito, né? E por fim, nós vamos cantar que a lei é passada. Hoje nós vivemos na época da graça. Estar perto do Senhor é uma verdade. Que Ele vai voltar, outra verdade. Que nós estamos aqui para o exaltar, terceira verdade. E nós vamos cantar agora que a lei é passada. Hoje nós gozamos do status da graça. E como disse o nosso pastor recentemente em público, a lei diz faça, Jesus Cristo diz está feito. Então nós vamos cantar essa verdade, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. E nós vamos encerrar nosso período com esse enredo para a nossa reflexão. Muito bem, dando continuação ao culto desta noite, vamos abrir as nossas Bíblias, assentados mesmo, porque já estávamos em pé. Vamos ler o Salmo 121. Salmo 121, vamos fazer essa leitura responsivamente, né? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, né? Apenas 8 versículos. Todos já encontraram, né? Salmo 121. Leiamos então. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Esse não tosquenejará, nem
O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Nós vamos ser dirigindo a palavra de oração, vamos pedir ao nosso irmão Rodolfo a nos elevar nessa palavra de oração, uma abertura nessa doutrina. Vamos curvar as nossas cabeças e vai orar. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de mais uma vez nesse dia, estarmos em sua casa de oração para as prefeitas. Pai querido, a cada coração, vindo aqui nessa noite, a cada pessoa, a cada família aqui representada, que tu tenhas uma bênção especial e que voltamos aí aqui, Senhor, com os corações cheios da tua alegria, Pai. Que tua paz possa repousar na vida dos teus servos, na vida deles. Abençoa o dirigente do culto, abençoa os mensageiros da tua palavra, que as tuas palavras venham de encontro às nossas necessidades. Fica conosco hoje. Em nome de Jesus, que te peço a mesa, perdão dos teus pecados. Amém. Muito bem, vamos convidar a nossa irmã Wagner, que ela vai cantar mais um hino com a gente. Nós vamos cantar o hino do HCC. Mais uma vez, louvando o nome do nosso Deus. Do canto do HC, Nada para o Culto Cristão. Hoje de manhã nós entregamos algumas cópias e nós vamos pôr a transparência. Então, quem está com a cópia, junte-se com quem não está, né? Para que todos possam cantar. E tem a transparência também, o que facilitará aos irmãos. Esse hino nós temos cantado todas as quintas-feiras e todos os hinos que estão nesse empréstimo que alguns irmãos receberam, nós temos cantados nas quintas-feiras. Então, é uma oportunidade de nós estamos aprendendo mais, né? Eu disse na quinta-feira passada que o cantor cristão, que hoje nós cantamos com tanta facilidade, muitos irmãos aqui quando eram pequenos ouviram e hoje podem cantá-lo, né? E a nossa esperança é que os filhos, as crianças que estão aqui, futuramente também possam cantar hinos do HCC com a mesma facilidade que nós hoje cantamos hinos do cantor cristão. E eu queria esclarecer a igreja que nós não vamos abolir o cantor cristão, não é essa a intenção do departamento de música, jamais. Nós vamos conciliar os dois. Talvez agora tenhamos cantado mais hinos do HCC para que a igreja vá se habituando com isso. Mas o cantor cristão não será abolido pela igreja. Nós vamos mesclar hinos do cantor cristão e hinos do HCC. Eu gostaria que você que tem a cópia ou tem o HCC, estivesse ficando junto de alguém que não tem, para que todos pudessem cantar, tá? E quem puder enxergar ali, a gente vai cantar junto, tá bem? Quanto nos ama Jesus. Nós temos o texto: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, porque Ele nos ama. Então nós vamos cantar isso agora, tá bem? Oh
Muito bem, irmãos, nós queremos fazer alguns avisos dos trabalhos da semana, né? Nosso irmão Antônio Hernandes Prado, diretor de evangelismo, está convidando a igreja para um culto na terça-feira. Hoje foi pedido um culto na casa de uma pessoa não crente, uma grande oportunidade para nós evangelizar essa família, né? O importante não é saber o dia, é estar preparado para recebê-lo. E esse hino fala, será de manhã, no começo do dia? Será quando a luz, seu fulgor irradia? Quando vai ser? O interessante é não se preocupar com isso, mas se preocupar em entregar a vida para Jesus, para que quando Ele voltar, você esteja pronto para ir com Ele. E nós esperamos que, se você entrou aqui hoje e não tem certeza dessa volta de Jesus, que você vai morar com Ele, você sai daqui hoje certo de que seu lugar está reservado. E Ele vai vir, levar a sua igreja, que você vai junto. E você não vai ter mais preocupação de saber se vai ser hoje ou amanhã. O interessante é saber que Ele vai voltar e que você vai junto com Ele. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz, seu fulgor irradia, que Cristo há de vir, com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem. Muito bem, o importante não é estar preocupado com o dia ou com a hora, né? Jesus Cristo disse que ninguém sabia daquele dia e de que hora, só Deus. Então o importante é estar preparado, ter certeza da salvação. O pastor está pregando aqui muito sobre a certeza da salvação. Aquele que realmente é uma nova criatura, se converteu, nasceu de novo, ele tem certeza da salvação. E realmente isso é que é importante para nós, né? Esperamos que nesta noite todos aqui possam sair daqui com essa certeza. Se alguém porventura ainda não tem certeza, que possa fazer a sua decisão lá de Jesus Cristo nesta noite e que realmente possa ter certeza do encontro com Ele a qualquer momento que Ele voltar. Vamos chamar aqui à frente o casal Carossi. Vamos agora fazer a parte que cabe à igreja, né? A contribuição financeira da igreja é feita pelos membros, né? Porque os irmãos visitantes estão dispensados dessa parte, né?
Então, nesse momento, enquanto ouvimos a música, né, os irmãos que estão preparados, que vêm então preparados com seus dízimos de oferta, queira vir aqui à frente, né, fazer então a sua parte. Convidar nossa irmã Ivanete, né, a agradecer a Deus pelos dízimos de oferta, lembrando também do pedido do nosso irmão Sandro, da Larissa, né, sua oração por a filhinha do nosso irmão. Muito bem, irmãos, estamos chegando agora ao momento da mensagem, daquele recado que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Irmãos, estão vendo que o pastor Alejo não está aqui nesta noite, ele está na igreja Liliana, fazendo um trabalho na igreja batista, aí na Água Rasa, o pastor Salvador Soler. Mas nós temos um substituto aqui, né? Eu acredito, eu creio que a altura trata-se do seminarista, nosso irmão Francisco Franciene, mais conhecido por Tiné. Ele é o diretor da congregação lá do Jardim da Conquista. Ele então está com essa responsabilidade de nos trazer o recado nesta noite. Vamos passar a palavra então a ele, para que ele possa fazer essa parte. Vamos ficar em atitude de oração para que Deus realmente possa falar aos nossos corações nessa noite, por meio do seu servo. O Gervásio falou que era responsabilidade muito grande. Por volta de 3 horas da tarde, ontem, às 15 horas, bate-se então uma notícia no telefone que veio me surpreender. E por acaso, eu também estaria hoje em Veriana, porque eu estaria ali junto, próximo aos pés do meu mestre também. O pastor Soler, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito. Mas 15 horas da tarde, chega-se o telefone. Irmão Francisco, você pode hoje estar no meu lugar no domingo? Eu vou estar pregando em Veriana. Eu gostaria que você estivesse pregando lá no quarto centenário. O peso da responsabilidade chegou a tão alto, as pernas tremeram, o coração bateu mais forte.
E quando chego aqui, percebo realmente o tamanho dessa responsabilidade. O Gervaso noticia para os irmãos que deve ser mais ou menos a igualdade. E olhando aqui, agora eu percebo que é muito mais forte ainda a responsabilidade. Mas eu quero colocar aqui aos irmãos uma responsabilidade que muitos já tiveram. E com esse peso, eu senti a necessidade de estar quebrando alguns gelos. E para que a responsabilidade realmente não chegue tão forte e possa realmente tremer as pernas. Certa ocasião isso aconteceu comigo na faculdade, quando eu precisei estar pregando para alguns seminaristas. E o púlpito lá, por incrível que pareça, ele nada mais é do que um pedestal e um microfone. Eu não sabia se eu tremia ou se eu pregava. Hoje eu me sinto da mesma forma em estar diante de uma igreja onde eu tive também com o meu mestre, o pastor Haroldo. Responsabilidade muito forte, porque o pastor Haroldo para mim também tem sido uma pessoa de grande apreciação minha, principalmente na faculdade. Era professor de português, então eu acredito que eu me agarro muito para chegar até lá. Eu vou ter que caminhar muito, porque o pastor Haroldo realmente tem sido para mim uma pessoa a qual admiro muito. Não quero aqui levantar a pessoa do pastor Haroldo, mas quero dizer para os irmãos que me sinto bem em receber esse convite do pastor Haroldo. Mas com isso, ainda como eu já havia falado, sinto o peso da responsabilidade. Mas eu gostaria de estar perguntando aos irmãos aqui, quantos estão felizes? Não, ninguém vai levantar a mão. Quantos estão felizes, irmãos? Todos estão felizes. Eu também estou feliz, muito contente, principalmente por ter separado esse dia para estar louvando a Deus. Quantos aqui são corintianos? Poucos corintianos. Cadê os corintianos, na verdade? Quantos aqui são São Paulinos? Alguns são paulinos. Quantos aqui se sentem alegres por ser filhos de Deus? Todos se sentem alegres, não é verdade? E é por esse motivo que nós nos sentimos alegres, saímos de casa, e Jesus Cristo, desde a hora que você saiu de casa, Jesus Cristo já estava de joelhos no chão, orando pela sua vida aqui, orando por você chegar até aqui, e realmente aqui nós encontramos e tem uma confraternização, um culto de gratidão a Deus. Quantos aqui conhecem a passagem do cego de Jericó? Pelo menos eu deveria conhecer, não é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias lá. Eu acredito que os irmãos devem saber a passagem. É isso? Todos que levantaram as mãos devem ter convicção dessa passagem. Os que não tiverem, digam misericórdia. Misericórdia? Ou diga amém? Todos amém? Todos sabem a passagem? Graças a Deus que todos sabem a passagem. Essa passagem se encontra em Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. É a passagem que Deus fez que eu separasse para estar falando aos irmãos esta noite. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Todos encontraram? Amém? Amém? Então vamos fazer essa leitura. Eu gostaria de fazer essa leitura responsiva e, ao mesmo tempo, gostaria de ler os versos pares. Os irmãos, assim sucessivamente, por favor, estejam lendo os versos ímpares. Diz o seguinte: depois de chegar a Jericó, e ao sair ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto no caminho. Depois de chegar a Jericó, e ao sair ele de Jericó com o seu discípulo, e uma grande multidão estava sentado junto no caminho, mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim.
sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Jesus falando disse: quem é que se passa? E o cego lhe disse: mestre, eu tenho. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, estamos gratos a Deus por esse dia tão maravilhoso, ó Pai, aonde nos colocaste, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus. Pai querido, estamos alegres, Senhor Deus, que um dia tem abrido nossos olhos e tem mostrado a tua luz, a tua glória, o teu louvor, Pai. Pai querido, venha conosco, ó Pai, tira todo o tropeço, Senhor Deus, tira tudo que vai nos atrapalhar e estamos cultuando o teu nome, ó Pai. Eu oro no teu filho amado, Jesus. Amém. O texto nos mostra uma passagem muito conhecida dos irmãos. Uma passagem onde ouviu falar a respeito de um cego. Uma passagem onde Jesus, ao estar caminhando por alguns lugares, ele precisava passar por essa cidade de Jericó, uma cidade que estava a 24 quilômetros do noroeste, 24 quilômetros do nordeste, aliás, de Jerusalém. Uma cidade já era 24 quilômetros. Sabíamos que no decorrer de Jesus, no seu caminhar, sabia que era um dia mais ou menos de viagem, a pé mais ou menos, e principalmente seria a passos largos que precisaria chegar até lá. 24 quilômetros Jesus tinha andado ali naquele momento, e essa cidade estava a 240 metros abaixo do nível do mar. Era uma cidade então aí um pouco acidental, um tanto dificultoso para se andar. Mas Jesus então saiu naquele local, e naquele momento, a maioria das vezes que Jesus estava andando, apareciam algumas pessoas nas quais Jesus prestava alguns milagres. E entre os milagres de Jesus, alguns deles era acidental, não era programado, não era algo combinado, como hoje acontece no nosso meio. Algo que às vezes precisa soprar para pessoas caírem. Mas não precisava disso para assim Jesus prestasse o seu louvor, para prestasse então ali os seus milagres. Mas principalmente as pessoas que se colocavam perante o Senhor eram pessoas das quais havia uma grande necessidade. Esse homem, por sua vez, estava naquele local, e Jesus vindo então ao encontro desse homem, havia ali uma grande multidão, pois já havia dizer que Jesus nessa época já havia uma grande popularidade. Jesus já tinha alcançado uma popularidade muito grande. Jesus já não precisava mais estar nos lugares que ele se encontrava, as refeições seriam difíceis. No lugar em que ele estava para dormir, muitas vezes a hospedagem era difícil. Então ali Jesus vem a Jericó. E podemos perceber claramente no texto que foi lido, que Jesus vinha ao encontro daquele local. E aquele homem, se aproximando de Jesus, e clamava claramente, e clamava com grande temor no seu coração, pois ele já ouviu falar de Jesus, e os feitos que Jesus tinha feito, e os milagres que ele tinha feito. Pois sabia ele que a oportunidade dele era aquela, que a oportunidade dele era a única só vez, assim como a oportunidade que nós temos de morrer é uma só, assim como a oportunidade que Jesus teve de morrer todos nós por uma única vez, e ele se deu-se a única vez. E esse servo sabia claramente e tinha convicção que ele não tinha uma outra oportunidade. E ele ouviu falar de Jesus. E Jesus era muito popular no momento. E ele sabia claramente que a hora que ele pedisse e suplicasse para Jesus que ele queria ver, ele ia ter certeza que Jesus ia fazer ele enxergar. Mas ele esteve então ali naquele momento e via aquela multidão vindo de encontro. E ele percebia, ele estava ali do lado, na beira do poço ali. Ele ouviu uma voz muito longe, uma grande multidão gritando ao nome de Jesus. E ele diz: é hoje que eu vou pedir para que Jesus possa estar me libertando da minha vista, que eu possa enxergar. E muitas coisas Jesus tem feito por nós. Muitas coisas Jesus tem feito pela humanidade.
muitas coisas Jesus tem feito por você. Mas esse homem então esteve exatamente perguntando, clamando ali, Senhor, eu gostaria de enxergar. E começou a clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então eu gostaria de estar noticiando exatamente o que esse homem pediu. O que eu posso fazer por você? Era a resposta de Jesus. E esse homem começou a clamar altamente, em alta voz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas interessante que ele tinha um conhecimento. Interessante que ele reconhecia que Jesus era o seu Senhor. E o mais importante é que ele tinha grande conhecimento da Escritura. E que ele ia muito mais fundo, é que ele sabia que Jesus era a descendência de Davi. E ele começou a clamar e sabia a convicção que o Senhor tinha ali. E ele sabia que ele não estava clamando a um Deus qualquer. Mas o que ele clamava realmente era um Deus que ia exatamente realizar o seu grande sonho. Ia realizar exatamente o sonho que ele sempre teve, era de enxergar. E começou a clamar ao homem cego e reconheceu que a pessoa de Jesus era a única maneira e a única fonte da sua cura. E às vezes, irmãos, nós corremos atrás de tantas coisas e às vezes colocamos Jesus talvez em segundo plano, e às vezes colocamos Jesus no terceiro, no quarto, e muitas vezes hoje a nossa popularidade começa então a diminuir. E a nossa sociedade, cada dia mais, começa a procurar algo que vem está trazendo alguma satisfação para a sua vida. E às vezes, até nós mesmos, estamos correndo atrás de pessoas que estão oferecendo um copo de água para que você possa ter a cura. Esse cego não caiu nessa cilada. Esse cego, ele conhecia as Escrituras. Esse cego, ele sabia claramente que Jesus Cristo era o Senhor, e sabia com certeza que não era qualquer copo de água que ia libertar, e tinha convicção que a água que estava naquele poço não haveria necessidade dele tirar água e tomar, que ele seria curado. Não haveria necessidade então de estar orando com um copo de água, mas ele tinha convicção que o Jesus verdadeiro haveria de passar naquele local, naquele momento, naquela hora, na hora exata. Ele haveria de fazer um pedido e falar para o Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, pois me sinto mendigo, me sinto viajante, me sinto um homem desgraçado nessa vida, pois não conheço, não enxergo, o máximo que eu posso ver é a escuridão. O máximo que eu posso ver é a escuridão. E muitos de nós, irmãos, quando éramos pessoas que não conheciam Jesus, tinha exatamente um pano preto na nossa frente e não conseguimos enxergar a luz que era Jesus, não é verdade? Não conseguimos enxergar. E esse homem não conseguia realmente enxergar, e ele tinha essa convicção que Jesus haveria de passar, e que naquele momento esse filho de Davi haveria de estar suprindo a sua necessidade. Esse homem poderia chegar e pedir para Jesus outras coisas, assim como cada um de nós hoje podemos pedir para Jesus outras coisas, não é verdade? Podemos dizer para o Senhor: me dá um BMW, é isso? Me dá um Mercedes da última série. Eu gostaria de dirigir um Mercedes da última série, é isso? Você me dá algo do meu sonho, me dá uma mansão. Qualquer um de nós podemos fazer um pedido para Jesus. Mas esse homem não se preocupou em pedir nada. Esse homem não se preocupou em pedir dinheiro. Esse homem não se preocupou talvez de pedir uma bela montaria de prata para colocar sobre o seu camelo, porque ele também não tinha um camelo, não é verdade? Mas ele se preocupou em pedir algo que ele pudesse, lá na frente, pudesse visualizar algo muito melhor. E esse homem então pediu para Jesus: desce a sua visão. Mas acontece que Jesus ouviu a oração do cego, e por cima do barulho de toda aquela multidão que estava ali alvoroçada naquele momento, haveria ali os grandes gritos, porque ali muitos gritavam: Hosana! Não Hosana que está aqui, é verdade, Hosana? Mas Hosana,
Deus bendito, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque sou cego, eu não enxergo. Eu não enxergo a beleza da natureza, eu não enxergo os feitos, os teus feitos, eu não enxergo a grande glória. Mas ele conhecia que realmente Deus, Jesus, era o filho de Davi que podia libertar. Então chegou ali, naquele momento, ele começou a clamar. E alguns de seus discípulos foram à direção desse homem e falou para ele: cala-te, fica calado. O mestre tem muita coisa para fazer. O mestre tem muita coisa para realizar. O mestre, ele precisa pregar na praça da Sé. É isso? O mestre precisa divulgar o reino de Deus. Não perturba o mestre. Mas Jesus tinha enxergado e tinha ouvido, por cima de toda aquela multidão, o clamor sincero daquele cego. E pediu para os seus discípulos o trazer. Porque Jesus viu naquele homem a sinceridade. E Jesus começou então a ter piedade daquele homem. E percebeu que havia uma grande necessidade naquele homem. Então Jesus fez uma pergunta àquele homem. Uma pergunta que hoje nenhum físico, nenhum filósofo, nenhum teólogo consegue, talvez, elaborar uma pergunta tão bonita quanto esta. Que queres que eu te faça? Meu irmão, o que é que os irmãos querem que Jesus faça por você? Provavelmente você tem alguma coisa que você quer que Jesus faça por você. Provavelmente aquela necessidade as quais você está de joelho calejado, à vez pedindo, mas talvez você não está pedindo com sinceridade. Talvez você está pedindo para Jesus realizar algo muito pequeno na sua vida, que para você é muito grande, mas para muitos é muito pequeno. Para aquele homem, ver era algo muito grande, era algo quase que impossível. E muitos já tinham visto e conheciam aquele homem. O que você está precisando que Jesus faça por você? Jesus mesmo disse: peça, eu te darei. É lógico que nós temos que ser sinceros, temos que ser pessoas sábias na hora de pedir as coisas para Jesus. E aquele homem foi realmente um homem muito sábio. Assim como Jesus foi ao encontro daquele homem, ele também pode vir ainda esta noite ao seu encontro. Ainda pode realizar o que você está precisando. Essa noite é uma noite que você possa entregar realmente o que você está querendo. Pois Jesus foi ao encontro daquele homem, porque aquele homem tinha algo que Jesus podia realizar. O que Jesus pode realizar na sua vida hoje? Nesse momento, nesse minuto, não deixe para amanhã. Pois Jesus tem algo a realizar para você. Eu não sei como é. Eu não sei o que passa no seu coração. Mas eu posso dizer com certeza que Jesus sabe o que você está precisando esta noite. Jesus sabe o que você, a sua necessidade. Jesus sabe o que você está almejando. Provavelmente você está almejando levantar os braços e dizer: eu quero ser um grande missionário, eu quero ser um Paulo. É isso? E eu quero dizer, se você tiver esse voto no teu coração, eu quero dizer que Jesus Cristo está muito alegre. E eu quero dizer que há uma grande festa, porque você tem essa decisão. Mas Jesus foi ao encontro daquele cego, e ele veio até nós no presente. Ele vem até nós também no presente. E ele mesmo prometeu para nós: aonde estiver, o quê? 4 mil, 5 mil, é isso? Eu estarei presente? O irmão Francisco está errado. Mas aonde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. Eu estarei constantemente presente, porque já é uma parte, já é a minha igreja constituída. E é por isso que onde estiver uma alma presente, Jesus Cristo nos incumbiu para que nós possamos ir e pregar o Evangelho, porque há carência naquele homem, há carência daquele povo que não conhece. E é por isso que Jesus exatamente fez vários discípulos e colocou a convicção. E é por isso que hoje,
se não fosse através disso, não haveria aproximadamente 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões de servos do Senhor Jesus Cristo espalhados em toda a face da terra. E eu acredito que hoje não já é mais 2 bilhões. E eu posso dizer que pode ser 2 bilhões e 1, e pode ser muito mais ainda, desde o dia que você se dispõe e se coloca a sua vida e faz com que o que Jesus fez. Já saía caminhar e pregava a toda criatura, e Ele diz a nós e nos manda para que nós possamos fazer isso. Mas Jesus teve pela frente um homem muito carente. Jesus teve pela frente um cego. Provavelmente os discípulos desprezavam. Provavelmente, meus irmãos, vós desprezavam. Provavelmente eu desprezava. Mas Jesus veio a este mundo não para os ricos. Jesus não veio para esse mundo os que já são salvos. Mas Jesus veio para esse mundo para os que estão perdidos. E aquele homem estava perdido no mundo vagante. Estava perdido porque não conseguia enxergar a natureza, mas tinha uma convicção realmente no seu coração que Jesus ia fazer naquela noite algo muito precioso na sua vida. E ele não tinha condições de se calar, porque o seu coração estava motivado por uma certeza muito grande. E será que os irmãos esta noite têm essa certeza que realmente Jesus Cristo fez um grande milagre na sua vida? Ou os irmãos estão cegos? Irmãos, eu quero dizer que eu estou feliz porque um dia eu conheci Jesus Cristo. E eu quero dizer que os irmãos são tão bonitos porque conheceram Jesus. E quantos irmãos estão com um sorriso nos lábios? Os irmãos já ouviram falar por que o crente ele é uma pessoa sorridente? Os irmãos já ouviram falar por que o crente é esquisito? Não. Os crentes são esquisitos. Os irmãos nunca ouviram falar nisso? Vocês já ouviram falar daquela pessoa que diz o crente é esquisito, e de vez em quando você pega o ônibus e abaixa a cabeça e começa a orar, e de vez em quando escapa uma voz um tanto alta e diz glória a Deus, não é isso? Amém. Aí aquela pessoa que está atrás fala, esse camarada é esquisito, não é verdade? E quantas vezes, irmãos, vocês estão no trabalho e os seus companheiros de trabalho, esse é crente, olha o jeito dele, esse camarada é esquisito mesmo. Você sabe por que nós somos esquisitos, irmãos? Porque nós somos separados para uma boa obra. Nós somos separados por Deus. E eu quero dizer que não foi você que escolheu a Deus. Não é opção sua, mas foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te separou para uma boa obra. Foi Deus que te separou para ser filho de Deus. É por isso que vós são alegres, são bonitos, saudáveis. Mas acima de tudo isso, vós são responsáveis por o que vocês fazem. É por isso que nós somos esquisitos. E graças a Deus que nós somos esquisitos. E graças a Deus porque Cristo transformou a vida de cada um aqui presente. E os irmãos estão alegres por isso? Estão ou não estão? Os irmãos estão alegres. Se os irmãos não tivessem alegres, não teria objetivo nenhum de estar aqui esta noite. Era muito melhor ficar debaixo de um cobertor. Pois eu quero dizer que os irmãos estão semelhantes àquele cego, vibrante, alegre, convicto de que Jesus Cristo vai fazer uma grande obra na sua vida. Jesus Cristo então, passando naquele poço, viu então aquele cego e perguntou para eles, que queres que eu te faça, ô Bartimeu? Que queres que eu te faça? Pois faz 24 quilômetros que eu estou andando cessantemente, estou cansado, que queres que eu te faça? Provavelmente Jesus já estava com a voz um pouco trêmula, ou tanto rouco quanto eu. Não é verdade? Mas já havia falado, já havia pregado, e ele, exatamente o que o cego respondeu para ele, mestre, que eu vejo. Eu só quero ver, Senhor, a beleza, quero só ver. Ah, meus irmãos, como eu fico triste quando alguns irmãos ou algumas pessoas começam a olhar Jesus como um fato histórico. Como eu fico triste quando eu vejo alguém pensando que Jesus é algo do passado. Como eu fico triste quando eu vejo alguém dizer
que o crente é esquisito, que usa roupa e terno esquisitos. Mas eu quero dizer que eu me sinto muito bem, porque eu sei que um dia eu vou estar lá, e os irmãos também. Mas muito ainda acredita num Cristo histórico. Conta-se uma ilustração de um homem, um índio, que morava aqui numa das tribos, provavelmente aqui das tribos onde era a tribo dos Caribais. E esse índio, uma ocasião, ele foi evangelizado. E aquele missionário, corajosamente, um dia, colocou no seu coração de ir naquela tribo e pregar o evangelho. E foram alguns antes deles, e alguns morreram, e serviram de sobremesa, e serviu também de alimentação. Mas um dia Deus colocou no coração de um missionário, e ele foi lá e mudou a vida daquela tribo. E um certo dia, um dos líderes falou assim: eu preciso conhecer mais sobre Jesus. E procurou no mapa aonde tinha nascido o evangelismo e aonde tinha nascido o evangelho. E ele escolheu então um lugar para fazer uma faculdade. Ele escolheu a Inglaterra, cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, uma cidade onde está a sabedoria, onde estão os grandes livros. E ele foi lá estudar, e chegou lá, se formou. Então agora ele era um missionário. E ele falou: agora eu vou começar a evangelizar meus irmãos, eu vou evangelizar todas as tribos que estão perto. Então ele pegou o avião de volta, e ao chegar naquele avião encontrou o inglês, e também encontrou alguns americanos e outros, e começou então a divulgar esse evangelho do reino. E ele não conseguia se calar no momento algum, porque o evangelho de poder começou a pregar. Então ele começou a falar, e naquele avião tinha um inglês, e ele falou para aquele inglês a respeito de Jesus. E aquele inglês virou para aquele índio e disse: esse já é passado. Jesus Cristo é simplesmente no nosso país uma história passada, não tem valor. Então aquele índio não ficou triste em momento algum. Ele convidou então aquele inglês para estar fazendo uma estadia, uma parada na sua tribo, e conhecesse ali os fatos culturais da sua tribo. Então aquele índio, chegando naquele momento, pousaram ali no aeroporto, e aquele inglês, todo sorridente, todo arrogante, e ele então foi conhecer aquela tribo dos índios. E ao chegar lá, então o índio começou a mostrar o que Jesus tinha feito por aquela tribo. Começou a mostrar os feitos, as coisas que ele tinha feito. E o que aconteceu então, as mudanças de vida. E ali aconteceu uma grande mudança. Os índios não mais comiam as pessoas. Então ali agora eles já estavam vestidos, e estudavam a palavra de Deus, e pregavam a palavra de Deus, e cantavam semelhante aos irmãos. E eu provavelmente cantava ali um tupi-guarani muito bonito, e cantava e louvava o Senhor. Então aquele inglês falou: olha, vocês são loucos, malucos, vocês estão exatamente louvando um Cristo do passado. E então aquele índio virou para o inglês e falou: convido-o a estar comigo agora, conhecendo nossos fatos culturais. Então mostrou ali uma grande sala, onde naquela sala tinha todo o material de guerra da sua tribo. E então o inglês perguntou para aquele índio: o que significa então aquele arco e flecha? Ele disse: este era um dos nossos mestres. Este nunca deixou passar um outro ser humano que ele não conhece. Então começou a fazer algumas perguntas sobre outros arcos e flechas, e também outros vasos. E ele ficou pasmado com as coisas que tinham acontecido e com o que tinha feito. E estava ali então um fato histórico. E aquele missionário tinha ensinado aqueles índios a estar montando o seu fato histórico, o pano de fundo deles. Eles guardaram então ali a história muito bem guardada. Ah, meu irmão, para surpresa daquele inglês, ele saiu dali e perguntou para o índio: o que é aquele então que está lá no final
desse barracão. O que significa então aquele vasilhame com aquela pá? E ele disse: aquele vasilhame era para que nós possamos matarmos as pessoas, e ali nós fazíamos o nosso sopado, a nossa alimentação através deles, e os comíamos. Então o inglês ficou um tanto apavorado. Mas eu vou passar por isso? Ele falou: não, hoje você não vai passar por isso, e nunca mais há de passar por isso, porque Jesus Cristo mudou o meu ser. Jesus Cristo mudou e me ensinou como amar as pessoas, aos seres humanos. É por isso que você não vai passar por esse processo. E aquele índio falou para ele, graças a Deus, que Jesus Cristo mudou então essa vida de vós. Graças a Deus, que esse Jesus que eu pensava que era histórico, hoje mudou o vosso viver, mudou também o meu viver. E aquele inglês se converteu. Então, graças a Deus, que Deus tem feito grandes maravilhas, e não é um Jesus Cristo histórico, é um Jesus Cristo que muda, que transforma e que nos dá uma vida abundante. Mas houve a grande então resposta, e também houve a pergunta: mestre, que eu veja. Provavelmente, irmãos, o que aquele servo mais queria era enxergar as coisas maravilhosas. Aquele homem, de todo o seu processo, queria reconstituir a sua vida conjugal. Em todo o processo queria pelo menos sentir a beleza da sua esposa. Provavelmente ele queria pelo menos enxergar o batom vermelho que estava no seu lábio. Provavelmente queria conhecer o rosto mais lindo da sua esposa e dos seus filhos, mas não enxergava. Mas é o que ele queria, o que ele mais pediu para Jesus, é porque ele queria ver, provavelmente, todas essas coisas maravilhosas, a natureza, queria conhecer os animais, mas principalmente, ele queria conhecer Jesus Cristo como Salvador. Isto fez com que Jesus Cristo falasse para ele, e deu uma ordem. Interessante, que Jesus Cristo, irmãos, não foi anticristo, e que não usou idolatria, não usou copo de água. Ele poderia muito bem usar água, não poderia? Ele poderia muito bem usar de uma folha, ele poderia muito bem usar de qualquer tipo de coisa para curar aquele cego. Mas Jesus era uma pessoa maravilhosa, era um mestre maravilhoso, e ele exatamente só ordenou, e aquele homem foi curado. Ele simplesmente não precisou de algo material, ele não precisou de copo de água nenhuma para curar aquele homem, ele não precisou de azeite nem de óleo, mas ele precisou estar perto dele. Foi até aquele homem e disse: a tua fé te salvou, as vossas fé foi que salvaram vós. Senão os irmãos jamais teriam a possibilidade de ser salvo. E aquele homem foi salvo. E eu acredito que naquele momento que ele enxergou todas as coisas, ele deu saltos de alegria e começou a gritar: e a partir de hoje eu começo a enxergar a meu filho, e a minha mãe, e o meu esposo, e começou então a gritar e fazer uma grande festa. Mas lembre-se, irmãos, naquele momento que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, para surpresa de vós, aquele servo estava com ele, e ele queria seguir Jesus, e ele o seguiu, e nós seguimos, e muitos seguirão. Por quê? Porque um dia deixou a escuridão para trás e começou a enxergar o que Cristo possa fazer por você. Então, por isso que nós estamos hoje aqui essa noite, louvando a Deus e caindo na graça do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Mestre, e o nosso Criador, e o nosso Salvador. E Ele mesmo disse que haveria de subir e preparar uma grande morada, para que todos vós possais estar lá, quebrando toda a filosofia, quebrando toda a complexidade das pessoas que dizem que há, então aí, as grandes críticas, os grandes críticos que criticavam a autoridade da Bíblia também, mas quebrou principalmente grandes idolatrias. Jesus Cristo fez isto para nós, e nos deu também a capacidade de ver a pobreza
espiritual, para que a nossa própria alma poderia transformar as nossas vidas. Ele fez com que nós enxergássemos essa capacidade de tal visão que poderia nos desafiar a enxergar perto do Senhor, chegar perto do Senhor e a estudar a sua palavra diligentemente. E vocês sabem o segredo de como vocês e meus irmãos, sabem o segredo de como nós podemos nos santificar? Sabe qual é o segredo? O segredo é estar estudando a palavra de Deus. Só há um segredo de como você, meu irmão, possa se santificar cada dia. É estudando a palavra de Deus. É pesquisando, analisando e colocando ela em prática na sua vida. E aquele homem conhecia realmente, ele talvez não poderia ler o Velho Testamento porque ele não tinha visto no momento, mas ele tinha uma perspectiva na sua vida, ele tinha um conhecimento profundo do Velho Testamento, porque um homem judeu com idade de 12 anos, ele precisa já conhecer o Velho Testamento, e ele conhecia realmente que Jesus era a única esperança para a sua vida, e Jesus é a única esperança na nossa vida, e não há outra esperança, não há outro método. Jesus é o nosso método, Jesus é a nossa esperança, é só Ele que tem condições de nos libertar. E Ele também nos capacita de uma visão tal, para que nós possamos então estar enxergando a sua beleza, também enxergar a capacidade. Lá em Filipenses capítulo 4, 3, ele diz, Paulo principalmente, posso todas as coisas naquele está fraco, muito fraco. Posso todas as coisas, irmãos? Fortalece. E somente através dele é que nós podemos nos fortalecer. E Paulo tinha certeza disso e acreditava que Cristo estava presente em todo momento da sua vida. E Paulo acreditava que era muito melhor mesmo estar com Cristo. É a tal ponto que uma hora ele escreve também em Filipenses, ele escreve dizendo que era muito melhor estar com Cristo, que era muito melhor ele morrer e estar com Cristo, que Jesus Cristo é vida, e é Jesus Cristo que nos dá a vida. Jesus Cristo deu vida, deu um novo sentido para aquele cego. Jesus Cristo deu um novo sentido para o nosso viver. Jesus Cristo deu um novo sentido para o nosso caminhar. E a partir de agora, Jesus Cristo nos deu o mapa do caminho certo, nos corrigiu, nos transformou, nos educou, para que nós possamos então ter um novo sentido. Jesus Cristo é o sentido da nossa vida. Não há outro sentido, irmãos. E Paulo diz com certeza, é muito melhor estar com Jesus Cristo. É muito melhor. Muitas pessoas estão temendo a morte, mas a morte, cedo ou mais tarde, ela deve chegar. Como está o teu preparo para ir até Cristo? Está bom, ruim ou péssimo? Ou você está convicto que será melhor mesmo estar com Cristo? Aquele servo tinha certeza e tinha convicção que ele ia estar com Cristo e que ele haveria de morrer e alcançar a vida eterna e haveria de estar com Cristo. Os irmãos têm essa convicção? Se há alguma dúvida, tenha a convicção, dedique a sua vida aos pés de Jesus e tenha realmente a convicção que Jesus colocou um dia na sua vida, a convicção de aceitá-lo, Ele como seu Salvador. Não somente aceitar, mas deixar que Ele transforme a sua vida constantemente. Isto é algo maravilhoso na sua vida e Ele tem feito isto. Salvador maravilhoso, cada um de nós, com a pergunta: que queres que eu te faça? O que você hoje, irmãos, refletindo nessa passagem, o que você, meu irmão, quer que Jesus faça por você? Essa pergunta não há necessidade de você responder para mim, nem para os teus irmãos. Responda no seu coração: gostaria que Jesus fizesse tal por mim. Meus amigos, você que ainda não teve encontro com Jesus Cristo, o que você quer que Jesus faça por você? Aquele cego queria enxergar. E você? O que
você quer? Continuar na vida que você está levando? Ou você quer se encontrar com Jesus Cristo essa noite? Aquele servo teve um encontro muito especial. E você precisa ter um encontro especial com Jesus. Para isso, eu gostaria de estar exatamente desafiando a você que ainda não conhece Jesus, e que já ouviu falar de Jesus, e até mesmo é amigo de Jesus, e até mesmo tem grande admiração pelas coisas de Jesus, mas não tem certeza ainda que Ele é teu Salvador, mas que hoje você bateu no seu coração essa convicção. Eu quero te convidar a você a dizer para você mesmo: hoje eu gostaria que Jesus fizesse uma grande transformação na minha vida. Assim como aquele servo também passou por um processo de transformação, de enxergar e de ver a beleza e de ver Jesus Cristo como Salvador. Quero desafiar a você, meus amigos, que você também reflita na sua vida e busque constantemente uma santificação. Mas saiba buscar. O endereço é a palavra de Deus. Mas para você que ainda não conhece, quer entregar a vida, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que você está fazendo uma boa decisão. E quero te colocar assim, também como o servo se colocou na presença de Deus, entregando toda a sua vida. Gostaria de te convidar a você que ainda não conhece, dizer para Ele: Senhor Jesus, hoje realmente eu conheço que Tu és o Senhor, o meu Salvador. Se você falou isso no coração, eu quero te convidar, você que ainda não tomou decisão ao lado do Senhor Jesus, a estar dizendo isto. Quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Eu gostaria de estar orando por você. Há alguém aqui, esta noite, que gostaria de fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos. Eu gostaria de estar orando por você. Há alguém que gostaria de tomar uma decisão no momento ao lado do Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero realmente, eu era uma pessoa cega e agora eu enxergo que Tu és a luz, é o meu Salvador. Há alguém aqui essa noite que gostaria de fazer essa decisão? Não havendo, eu gostaria de estar orando nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso, ó Pai, aonde podemos, Senhor Deus, estar meditando na Tua palavra, ó Pai. E podemos conhecer, Senhor Deus, um dia que nós éramos cegos, ó Pai, e que nesse momento, Senhor Deus, podemos enxergar a beleza da Tua salvação, ó Pai. Pai querido, esteja confortando nossos corações. Esteja, Senhor Deus, ainda esta noite, examinando o coração daqueles que ainda não enxergaram a Ti como seu Salvador. Pai querido, também esteja conosco, ó Pai, nos santificando cada dia mais. Aí estamos buscando, Senhor Deus, a Tua palavra. E estamos buscando, Senhor Deus, também o conceito de estarmos pregando a Tua palavra aonde estivermos. Pai querido, nós Te louvamos, porque Tu é um Deus grande e um Deus soberano. Muito obrigado, ó Deus, por o que tem feito na minha vida e na vida dos Teus servos. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito bem, estamos chegando ao final do trabalho dessa noite. Vamos ouvir mais um som.
Nós queremos lembrar que no próximo domingo, sendo o primeiro domingo do mês, vai haver ceia. A ceia será na parte da manhã. Os irmãos estão convidados para estar aqui domingo, para participar da escola e também da ceia do Senhor na parte da manhã. E apenas nos resta agradecer mais uma vez os visitantes, as pessoas que estiveram conosco, participando desse culto, né? Irmã Wagner, especialmente nosso irmão Tiné, pregador dessa noite. Que Deus possa abençoar, que Ele tenha sempre essa disposição, essa sabedoria e que possa trazer mensagem aos corações sedentos que estão necessitando de salvação, de enxergar Jesus Cristo com os olhos da fé. Após então o pós-lúdio, né, estaremos lá fora despedindo os irmãos nessa noite.